Aí eu pergunto para ele, qual parte do Gênesis ele está citando? Qual parte do Gênesis? Porque se você falar do relato da criação, aí você vai fazer um comparativo com Gilgamesh. Vamos fazer um relato da criação com Gilgamesh. Qual que é mais antigo? O relato da criação da Bíblia ou de Gilgamesh? Da Bíblia. E eu falo categoricamente. E poucas pessoas, Harry, sabem disso. O relato dos 7 materiais encontrados, né, de Gilgamesh ou Gilgamesh, a partir que fala de Utnapishtim, né, quando fala de Utnapishtim, que é um paralelo ao dilúvio, aí ele encontra uma certa cronologia adaptável à Bíblia Sagrada. Entendeu? De uma época, talvez um pouco anterior, naquilo que nós acreditamos, né? Mas eu não acredito dessa forma, mas vamos lá, um pouco anterior, mas o relato do Gênesis não é assim. Então, nós não poderemos nunca falar que Gênesis é um plágio, porque o relato, o material, o artefato é bem posterior, o achado dele é bem posterior. Então, nós temos esses 7 achados, nós temos eles em várias épocas, em vários tempos. Então, não foi só de uma época. Então, alegar isso seria um certo anacronismo, um erro, né, de interpretação, e por muitas vezes acredito também que é má fé, né? Má fé de algumas pessoas querendo falar que não tem comprovação na Bíblia. Eu vi uma pessoa que escreveu no chat aqui, que falou bem assim, mas Harry, nem os ateus americanos, que têm uma capacidade fantástica, conseguiram refutar a Bíblia Sagrada. Você imagina que os brasileiros, não é menosprezando, é porque não é só os ateus brasileiros. O ateu brasileiro, os agnósticos brasileiros, espanhóis, qualquer lugar, meu irmão, nunca conseguirão desaprovar a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque nós acreditamos fielmente que aquilo lá consta a verdade. Quando eu falo sobre a verdade, eu estou falando sobre algo que é necessário de entendimento. Você quer ver? Eu não sei se você já ouviu falar da Tábua da Maldição. Já ouviu falar, Harry? Hã? Tábua da Maldição? Isso, Tábua da Maldição. Não, não me lembro. Talvez não com esse nome. Pode ser que o Então, senhor explique aí, clareie aí a minha mente. então vamos lá. Uma equipe, né, estava escavando ali aquela área ali, onde na Jordânia ali, onde ficava localizado, né, o Monte Ebal, e acharam um material. E esse material ele recebe o nome de Tábua da Maldição. Eles fizeram a coleta, né, do lixo, né, arqueológico, e dentro do próprio lixo arqueológico, eles acharam esse material, chamado de Tábua da Maldição. Né? Essa Tábua da Maldição ela está sendo muito discutida, principalmente pelos arqueólogos. E hoje há uma briga constante, porque a maioria dos negacionistas da Bíblia Sagrada querem apoiar as ideias de Israel Frankenstein. Né? Eu estudei no Limmud, fiz um curso no Limmud, muito bom, por sinal, e lá e quem dá aula também lá é o próprio Israel Frankenstein, Thomas Homer. Então, ele tenta desabonar algumas questões, colocando como um mito. E ele demonstrou uma certa preocupação com esse artefato. Esse artefato é mais ou menos assim, pequeno, né? Ele tem desse tamanho, mais ou menos, assim, ó, 2,5 centímetros de altura e 2,5 de largura, é bem pequeno mesmo. Mas o melhor nele é o que está escrito. Nele está escrito
são 40, se eu não me engano, 40 caracteres de proto-hebraico, aonde cita o nome de Yahweh. Ou seja, se comprovar que realmente é verdadeiro esse artefato, se a estratigrafia, né, comprovar, então você tem uma data ali que a tábua é cerca de 1200 a.C. e no máximo até 1400. Sabe o que significa? Que essas literaturas aí que nós temos, eu sou professor de história, de aula ali no Olímpio Cunha, aqui em Cariacica, no Espírito Santo, e você usa lá e está lá 1250, então está errado. Está errado. Ou seja, vai comprovar e vai desbancar. E os relatos de Israel Frankenstein, aí você tem aqui, ó, a Bíblia desenterrada, você tem, quer ver? Você tem a Torá, e esses livros, ele usa, tem um outro ali também, que é sobre Israel e Judá, ele usa para desmitificar os relatos da Bíblia Sagrada. E sabe o que diz nesse texto? Entendeu? É muito interessante porque ele fala bem assim, Arur, 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 3 vezes, né? Aí fala, Le, Al, Le, Lo, Le, Yehu, né? Tamut, Arur, Mo, Tamut, Arur, Arur, Lihu, né? Arur, Arur, Arur. Ou seja, se você vê, tem o nome de Deus composto nesse texto. Também assim, amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Amaldiçoado pelo Deus Yahweh. Você morrerá amaldiçoado. Amaldiçoado, você certamente morrerá. Amaldiçoado por Yahweh. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Então, isso aqui é uma comprovação fantástica da veracidade dos relatos sagrados e que, muitas vezes, as composições cronológicas que nós temos na atualidade estão em desacordo com os achados arqueológicos. Então, nós temos que se apegar um pouco mais nos achados atuais e verificar se eles estão em conformidade. Isso aqui, pessoal, não é fantasia de crente, não é brincadeira, isso aqui é ciência. A ciência está falando. O que é ciência? A arqueologia é uma disciplina, entendeu? Na qual busca a veracidade daquilo que foi relatado nos primórdios do tempo. Então, querendo ou não, nós estamos conseguindo algum êxito, né? Só para falar sobre as escolas, nós temos a escola minimalista e maximalista. Minimalista, né? O próprio Israel Frankenstein diz que não é minimalista, mas eu não acredito, né? Ele fala que não é, mas ele permeia esse campo. Ele fala que ele é neutro, né? Mas nós temos, entre os maximalistas, nós temos Roland de Vaux, eu não sei se vocês, aqui o público que está nos assistindo aí, já viu aquele livro, Instituições de Israel, é fantástico aquele livro. Aquele livro é coisa assim, fora de sério, você viaja naquele livro, né? Sobre as composições etiológicas, culturais, que ele fala, é muito bom. Nós temos Amihai, que no livro de Ademar Kaffer, ele vai trazer uma entrevista entre Israel Frankenstein e Amihai, os dois paralelos, né, da arqueologia, os maximalistas e os minimalistas. Então você vai ver que dentro de uma aptidão intelectual, Amihai sobressai sobre Israel Frankenstein, né? E muitas pessoas aqui no Brasil não sabem, mas Israel Frankenstein é odiado pelos judeus, né? Porque ele quer desmitificar, ele quer mitificar, né, tudo que é relato histórico pelos judeus, né? Coisa que não vai conseguir, de certa forma, até hoje não conseguiu. E só para lembrar, o que nós temos de achado, se preocupem, negacionistas, se preocupem mesmo, porque o que nós temos de achado é apenas 10% da região arqueológica ali, do Crescente Fértil, que foi investigada, que foi colhido alguma coisa. Tem 90% ainda que não foi, nem mexeram ainda. Então,
há muitas coisas para se encontrar. Muito bom, muito bom. Teve um participante, André Benitez, acho que é esse o nome, a pronúncia correta. Ele, parafraseando, disse: olha, se a Bíblia é correta, se foi inspirado por Deus e Deus não erra, parafraseando, tá? Então, por que existem, por exemplo, escolas escatológicas que divergem umas das outras? E, de fato, nós temos mesmo escolas escatológicas divergentes, nós temos o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, e nós podemos observar que as pessoas dessas escolas, elas possuem conclusões diferentes acerca do arrebatamento e outros assuntos da escatologia. Mas a pergunta é: o erro está na Bíblia ou na interpretação dessas pessoas? Porque se o fato da gente discordar em alguns pontos, com certeza eu e o professor Leonardo também vamos ter pontos discordantes, com todo respeito à pessoa dele, claro. Mas se o fato da gente ter pontos discordantes anula aquilo que a gente defende, então quando cientista discorda de cientista dentro da ciência, quer dizer que a ciência também não tem validade? Então a gente tem que parar para pensar nessas implicações. Professor, essa pergunta aqui eu acho interessante e polêmica. Ela diz o seguinte: professor Leonardo Andrade, o senhor acredita que a inspiração acerca do texto de Eva e a serpente era uma narrativa ipsis literis dos fatos? Ou existe uma figuração nesse lance da serpente conversar? É porque algumas pessoas, e isso eu já vi várias interpretações, algumas pessoas vão dizer que a serpente era o próprio diabo transfigurado, não em cobra, mas em homem, em ser humano. Outras pessoas vão dizer que a comunicação ali foi de gestos. Outras pessoas vão dizer, enfim, existem inúmeras interpretações. Então, o senhor acredita que essa narrativa, que esses versículos do Gênesis, que mostram aí a mulher conversando com a serpente, trata-se de algo ipsis literis, a serpente conversou ali através de um fenômeno qualquer que seja, ou existe uma figuração, uma metáfora, algo por detrás disso, e a gente precisa enxergar de uma forma, digamos que um tanto quanto diferente do que a maioria crê. É com o senhor. Eu vou construir e o pessoal vai tirar a base necessária, né? Em Gênesis 3,14, Bereshit Gênesis, né, vai dizer assim: e o Senhor disse à serpente, tá? Sobre o teu ventre irás e comerás pó sobre toda a tua vida. Se você digitar no Dr. Google, né, você vai ver que não existe serpente que come pó, né? Não existe serpente que come pó. Então, nós temos que tirar a serpente a nossa serpente imaginária, né? Essa que nós conhecemos. Porque eu vou falar aqui de anacronismo, né? Um erro grave de anacronismo. Então, você pega. Então, já não é essa serpente que está tratando. Não sei se você concorda comigo, né? Então, vamos lá. Não é essa serpente. Mas a Bíblia usa também um certo anacronismo, uma figura de linguagem, em Miqueias 7,17, quando fala assim: as nações lamberão pó como uma serpente. Por quê? Porque o alimento inicial da serpente é o quê? O alimento inicial dela é pó da terra. Tanto é que o órgão no céu da boca de uma cobra é chamado de Jacobsons, né? Órgãos Jacobsons, algo assim, né? Que isso ajuda ela a cheirar, né? E sentir, né? As coisas, né? Então, ali, alguns dizem que a sua língua bifurcada, né? Ajuda a recolher
pedaços de poeira, né? Pedaços de poeira. Como se fosse assim, um garfo, né? Pegando algumas coisas, né? Então, você vai ver que o alimento real da serpente é o quê? É o pó da terra. Quando você fala ali, que ela fala, né? Ah, mas será que a serpente falou? Leonardo, mas como você prova que o alimento inicial da serpente é de fato pó da terra? É só você abrir Isaías 65, né? Lá fala que as serpentes voltarão a comer do pó da terra. Então, já está provado. A serpente é ali, de fato, é uma forma de comida inicial delas, né? Vai voltar ao seu estado inicial. Então, eu descarto totalmente essa serpente como a mesma serpente que eu vejo atualmente. Além disso, você tem questões que falam que de punição. Essa serpente ela vai rastejar. Se ela vai rastejar, é sinal que ela não rastejava. Correto, Harry? Ou eu estou equivocado? Né? Sofreu uma punição. Porque depois do pecado, as coisas mudaram. Vou repetir. Depois do pecado, as coisas não ficaram na ordem que estava. Aí muitas pessoas, até biólogos aí, dizem assim, não, mas ela não tem o trato para poder falar, ela não consegue falar, porque tal, não tem como emitir voz, algo assim. Meu irmão, mas nós temos que entender que toda a cadeia ela foi mudada. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas vamos supor, se ela não fala, então quem falou ali? Como que ela falou? Né? Como que ela falou? Você pega. Eu não acredito nessa tese de que ali foi uma. Como é, meu amigo, né? Até amigo, falou que seria uma interpretação de sinais, algo assim, nesse sentido. Eu não acredito nessa Gesticular? parte. Eu respeito, mas não acredito, entendeu? Porque se você for olhar, né, as pessoas dizem assim, mas ali está escrito, ela era o mais astuto, né, dos animais. Algumas pessoas dizem que isso é um absurdo, porque o cérebro da cobra dificilmente é maior do que a cabeça de um alfinete. Entendeu? Então, não pode ser astuto. Então, não se. Assim, por não ser, eu vou negar o texto? Não, eu vou achar algo que relate isso. Então, o que acontece? A cobra não fala, a cobra não pode falar. Mas vem cá, Mateus relata o quê? Diz que Cristo ressuscitou fisicamente dos mortos, homens mortos se levantam. Então, portanto, está errado, né, Harry? Porque Mateus está errado. Porque homem morto não pode levantar. Não é verdade? Então, tipo assim, é a mesma coisa que estamos dizendo aqui. Entendeu? Se você anular ali, você vai anular toda a Bíblia Sagrada, meu irmão. Entendeu? Se você não acreditar na forma que eu estou falando, não estou falando que eu sou o dono da razão, mas você vai anular tudo. Se a Bíblia, né, você não tem que ser maluco, né, de responder. Eu estou respondendo isso aqui de uma forma agradável, porque é para o seu público e para você. Mas se fosse um debate acadêmico, eu não entraria, porque isso não é fenômeno. Debate acadêmico, você analisa o fenômeno, não transcendente. Isso é transcendente. Entendeu? Então, você pega ali. Você acredita que os mortos levantaram? Acredito. Mas o relato onde a cobra falou, não foi cobra que falou. A cobra não falou. Entendeu? Então, você tem que entender isso. Se há literalidade, realmente a cobra falou, mas foi
deturpada todo o corpo, todo o organismo da serpente ali após o pecado. E eu vou lançar um desafio aqui, Harry. Vou lançar um desafio aqui para o seu público e para quem nos ouvirá. Leonardo, prove que ela pode falar. Hoje ela não pode falar, mas agora eu quero que os negacionistas provem que ela nunca pôde falar. Tá para nascer um no mundo que consegue provar isso. Não vai conseguir. Nem nascendo. Não tem como, porque você não estava lá, você não tem material genético, não tem material para você trabalhar, porque a ciência trabalha com o quê? O Harry falou isso no começo, comprovação, e não tem como você comprovar. Então, a única coisa que você, negacionista, ou eu também, é especular. Mas se eu trato com Bíblia Sagrada, eu tenho que ir de acordo com a Bíblia Sagrada. E eu tenho que especular ou formalizar a minha opinião baseado no texto sagrado, no texto que eu acho sagrado, no texto que eu acho que é sagrado, né? Que é a Bíblia Sagrada. Que talvez muitos não achem. Mas não adianta você usar a Bíblia Sagrada para tentar desaprovar aquilo que a própria Bíblia está dizendo, né? Muito bom, muito bom. Até porque existe, por exemplo, uma figuração. Quem é pentecostal sabe do que eu estou falando. Eu frequentei por muito tempo os meios pentecostais, pentecostal clássico. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, fulano vai orar com a cara no pó. Tá, aí quem está de fora não entende aquela linguagem, não faz a análise do discurso, vai pensar assim, pô, o fulano vai orar com a cara no pó, de que forma? Ele vai colocar um pó ali no chão? Pó de quê? Pó de farinha, pó de giz, pó de, sei lá. Quando fala que a pessoa vai orar com a cara no pó, é o que os pentecostais usam para dizer que a pessoa vai ajoelhar e colocar a cara no chão. Então, isso é figura de linguagem. Muitas pessoas não entendem, né? E outra, a questão da personificação. Por exemplo, anjos, que são espíritos, né? Quando eles aparecem no Gênesis, se eu não me engano, não lembro agora o capítulo, mas naquele episódio da casa de Ló, eles se transfiguram, eles se materializam, e até bolo eles comem. É servido um banquete ali para eles, certo? Então, a gente não pode pegar a época antes do pecado e fazer anacronismo e pensar que tudo que ocorre hoje ocorre da mesma forma que ocorria antes do pecado. Por exemplo, nós acreditamos que se Adão e Eva não tivessem comido o fruto proibido, pessoas não nasceriam faltando membros, pessoas não nasceriam siamesas, etc. Não estou aqui para falar. Quem tem que falar aqui é o professor Leonardo. E eu tenho aqui uma pergunta que essa aqui é especial. Essa aqui é boa, professor. Nos ajude respondendo esta. Quais os requisitos acadêmicos ou científicos necessários para se provar o plágio de algum documento histórico? Porque já que fala-se tanto em plágio, então eu quero saber, não só eu, o público quer saber aí do senhor, que inclusive é especialista nessa área, quais os documentos, quais os requisitos acadêmicos ou científicos são necessários para se provar o plágio de algum documento histórico? É com o senhor. Então, Harry, quando nós vamos trabalhar no sentido de metodologia do trabalho científico, né? Eu gravei o DVD do CETADB, né, o CETADEB, de metodologia do trabalho científico, escrevi uma literatura de metodologia do trabalho científico. Ah, professor, mas você errou escrevendo seu... Meu irmão, quando você escreve um livro,
entendeu? Você escreve com vício literário. Quem tem obrigação de corrigir não é você, não, é a editora, tá, meu querido? Então não adianta você corrigir o professor Leonardo, estou feliz. Entrou no clímax da alegria. Fica à vontade, meu irmão. Pode corrigir à vontade, pode falar à vontade, entendeu? Mas quem corrige é a editora, nunca é a pessoa, tá bom? Mas quando você vai fazer essa análise de trabalho, se há um plágio ou não, atualmente você faz o quê? Você pega e coloca dentro do material chamado chupa-cabra. Eu chamo de chupa-cabra, né? A gente aqui chama de chupa-cabra. O que seria isso? Você coloca um comparativo, né, dos dois materiais e você vai ver a porcentagem de plágio. Aqui, né, no nosso julgamento aqui, até 60% não é plágio, porque aí 65 começa a já dar uma... porque 60 você vai ter os referenciais, ele vai cair no plágio também, infelizmente, porque a máquina não é 100%. E o primeiro de tudo, você não tem como pegar o Enuma Elish e colocar no detector de plágio juntamente com a Bíblia. Então, assim, você não vai ver isso. E mesmo se você colocar a versão em português com a versão do Gênesis, da Bíblia, meu irmão, não vai dar plágio nenhum, entendeu? Eu resolvi colocar aqui, se eu não me engano, deu acho que 23%, olha só, abaixo da linha, 23% de plágio. São umas palavras cognatas. E por falar em palavras, é interessante porque eu escrevi um material recentemente, né? Foi ontem, né? Gravei hoje, sobre uma análise semântica do termo criar e os paralelos com Gênesis. Porque algumas pessoas estão pegando alguns termos, né, isolados do Enuma Elish e acrescentando aos termos da Bíblia. E principalmente esse aqui, criar. Todos sabem que a palavra criar, na Bíblia hebraica, ela é bará. Nós temos Bereshit bará Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então, a classificação sintática desse termo é que ele é um verbo no tronco kal, né? Perfeito. Ele é um verbo no tronco kal perfeito. E antes de eu dar prosseguimento à minha fala, as pessoas que dizem que não, o Gênesis não é literal, ali é uma imitação do conto, ele não é literal. Para mim é um relato histórico, e é por isso que eu estou escrevendo uma literatura nesse sentido. Mas todos acreditam, Harry, que o capítulo 12 até o 50 de Gênesis é literal. É um relato histórico. Todos acreditam. 12 ao 50 é literal. Existe uma característica. Eu vi algumas pessoas, e eu fico decepcionado com algumas pessoas que são negacionistas, mas existem os negacionistas mais sinceros, homens cultos de verdade. Mas não é aqueles que atiram para cima, buf, a bala caiu, acabou. Não, irmão, é você atingir o foco, o tema central. E eles falaram assim, não, pela gramática é impossível você provar alguma coisa. Não, a gramática, ela estabelece os critérios ou a característica para estabelecer ou você formalizar o gênero literário. É através da gramática. A gramática, a etiologia, a cultura, né, no caso. Então, você vai formalizar ali o gênero literário através disso. Isso seria o Sitzenleben, seria o contexto. Né? Então, um fato que é comum nesses textos é que, do 12 ao 50, a maioria dos verbos estão no catálogo. E ele é seguido por Vaiktols, Vaihi, Vaiomer. Você está entendendo? E em Gênesis nós temos o quê? Nós temos ali criou, bará,
está no catálogo, e a sequência, né? Vai Eri, vai Homer. Então, nós temos uma sequência igual, que obedece aos mesmos critérios gramaticais. Além disso, eu não sei se vai dar tempo, né? Eu estou respondendo aquela pergunta ainda, mas só estou abrindo um parênteses. Você tem ali, no Gênesis 5, né, ele tem outros episódios que cita a genealogia, Toldot, né? Toldot seria o quê? Um relato das gerações. Aquilo ali é um exemplo vivo de quê? É um exemplo de que é uma transmissão oral, é uma geração passando para outra. Então, é outra comprovação de que Gênesis é, de fato, literal. Só voltando Bará, como eu disse, é um verbo no tronco calo, né, perfeito, na terceira pessoa do singular masculino, tá? Além disso, é um verbo transitivo direto, núcleo do predicado verbal, né? Então, nós temos esse texto aí. Aí eu vi uma pessoa dizendo assim: não, mas nós temos no Enuma Elish o termo criar. E o termo criar no Enuma Elish é banum. Vou repetir. O termo no Enuma Elish é banun. Meu irmão, banun, para quem conhece um pouquinho de acadiano, sabe que ele está no infinitivo. E o texto do Enuma Elish não tem um verbo no infinitivo. Então é impossível você fazer essa mesma analogia. Não é só porque existe o termo criar que você vai falar, entendeu? Então, tipo assim, é uma construção errada, né? A pessoa acho que viu alguma coisa assim. Aí você tem o verbo ali, o verbo banum, além de criar, a segunda opção dele, que é comumente usado em acadiano, é edificar. Já no hebraico, a segunda opção de bará não é edificar, não, Harry. A segunda opção ali é o quê? Engordar. Sabe por quê? Porque se você pegar na escrita proto-sinaítica, você tem o beit, que significa casa ou família, você tem o resh, que vem de rosh, cabeça, né? Você tem... Os dois juntos formam a palavra alimentar, e por último você tem o aleph, que significa força, mas é representado por uma cabeça de um gado. Então seria engordar o gado, ou seja, engordar o gado. Por quê? Quanto mais gordo ele tiver, mais apto ele está para o abate. Então você vai ver que ele tem uma conotação interessante. Olha a diferença. Em hebraico, você tem a primeira opção de bará, criar. A segunda, engordar. Em acadiano, você tem a primeira opção, pode ser criar, mas a segunda é edificar, totalmente contra. Em aramaico, você tem Brishit bro alor, no princípio criou Deus. Aí você tem bro, é o substantivo filho, mas também é o verbo criar. Então você vai ver essas dissonâncias linguísticas que não combinam. Por quê? Para uma palavra ser semelhante e você pegar ela e colocar em paralelo para fazer seus questionamentos de paralelismo linguístico, ela tem que ter o mesmo significado na primeira instância, na segunda e na terceira. Não é na primeira e daí por diante não valer mais. Então, nós temos que tomar cuidado, entendeu, pessoal? Nós temos que tomar cuidado. Então, o termo ali, criar, em acadiano, você tem no singular, você tem a terceira pessoa no imperfeito, ibani, a segunda pessoa masculina, tabani. É só acrescentar o prefixo e o sufixo, algumas vezes o infixo, né? Então, você tem o imperativo bini, binim, binian, o infinitivo banum, que eu falei, e o particípio banum, né, com um acento ali de Macron. No texto do Enuma Elish, você encontra algumas palavras. Você encontra ibanuma,
que está na terceira pessoa do plural masculino imperfeito, nunca no infinitivo, igual eu disse. Nunca. Você tem Ibanu, terceira pessoa do plural imperfeito, nunca no infinitivo. Ibani, terceira pessoa do singular imperfeito. Banul, terceira pessoa do plural masculino. Bani, terceira pessoa do singular masculino. Ibanu, terceira pessoa do plural masculino imperfeito. Terceira pessoa do singular pretérito. Ibanu, terceira pessoa do plural também pretérito. Só tem essas duas ocorrências aí no pretérito. Então, no infinitivo, você não encontra. Algumas vezes você pode encontrar ali o verbo no sentido estático, né, que eles falam, né? Tanto é que no início também é usado ali o verbo no sentido estático, né? Ali dessa forma. Então, estar alto, né? Algo assim. Então, fazer essa comparação linguística é um erro terrível, um erro linguístico. Então, assim, você, principalmente, né, falar, não, Banun é criar, tem Banu no Enuma Eles. Não tem Banun no Enuma Eles. Banun está no infinitivo, não tem verbo no infinitivo no Enuma Eles. Tá bom? Então, esses erros aí são categóricos. O ruim que as pessoas, esses tais, falam, né, recitam isso categoricamente, e as pessoas, por não conhecer o acadiano ou algo assim, elas engolem qualquer coisa e acaba se frustrando. Lembrando que acadiano não é hebraico, tá, pessoal? Acadiano não é aramaico, né? Você pode ler Lodo Deixaia Lor Medem, né? Você pode falar, que queres, né? Lor Medem, que queres? Você pode falar, você pode ler, né? Malfono, que é professor, você pode falar algumas palavras, falar alguma coisa, entendeu? Mas o acadiano é diferente. Hieroglifos você decifra. Professor, algumas pessoas falaram assim, rapaz, por que você não decifra? Entendeu? O que me perguntaram aí na internet, Harry, eu sabia, porque eu tenho todo ele aqui já compilado e já transcrito, entendeu? Todo Enuma Eles, todo, entendeu? Eu tenho ele gravado parte por parte e tenho ele na sua transliteração formal, entendeu? E, assim, aí para complementar isso, eu recebi um texto melhor do que eu já tinha do professor Fabiano Ferreira. Para quem não conhece, a obra de Bruce Waltke, de sintaxe do hebraico, lançada no Brasil, teve a coordenação e a correção do meu amigo professor Fabiano Ferreira, para mim um dos maiores hebraístas do mundo, tá? E hoje eu posso dizer que é meu amigo. Então, você vê que são pessoas capacitadas. Então, ele mandou o texto melhor ainda do que eu já tinha aqui, os rabiscos que eu tinha aqui, todo certinho e tal. É só ler. Então, por que você não leu? Porque, por muitas vezes, para que você precisa provar alguma coisa para alguém? Existe necessidade? Assim, o campo das ideias, o debate acadêmico, eu nunca vou chegar a falar assim, você fala assim, Leonardo, eu sei aramaico. Eu falei assim, então lê esse texto aqui para mim. Nunca vou fazer isso. A não ser que você faça comigo. Se você abrir essa porta comigo, eu vou abrir essa porta com você também. Aí eu vou te pedir. Entendeu? Então não tem necessidade. Entendeu? Se a pessoa falou que sabe, sabe. É só você. Você quer provar se a pessoa sabe? Pergunta a ela qual a indicação de prefixo, sufixo, né? O que ele ocasiona, o que é um nominativo, dentro da gramática. Aí você vai ver, a pessoa, esse indicador disso, esse indicador daquilo, ele tem a noção, entendeu? Porque não é a mesma coisa você pegar e ler, lê aqui, pronto, acabou. Porque eu sabia. Eu peguei uma frase aqui de um amigo, uma frase, demorei 3 dias para fazer a decifração, entendeu? O professor Marcos mandou uma outra frase aqui, eu falei até para ele que eu ia fazer, para ele não mandar a decifração, que eu falei que eu ia fazer a decifração. Não fiz até hoje, né? Já passou aí de uns 4 dias aí, porque eu não peguei ainda para fazer. Mas quando eu pegar, dá para fazer um pouco mais rápido.
Mas são coisas demoradas, decifração não é leitura, entendeu? É o que as pessoas não sabem disso. Lê aqui, faz aqui, vê aqui, hieroglifo, é a mesma coisa, entendeu? Então, nós temos que ter essa consciência e ver isso aí. Então, as pessoas perdem e não conhecer o acadiano, tá? Ah, mas eu preciso conhecer o acadiano? Não, pessoal. Tem pessoas anormais que já conhecem por você, entendeu? O que nós temos eu estava num grupo, só para você ter uma ideia, e as pessoas começaram a falar, não, mas a Bíblia realmente é um plágio. Eu falei assim, me cita, olha a dificuldade das pessoas, hein, Harry? Olha a dificuldade. Cita quem fez a tradução que você julga está usando para relatar que a Bíblia é um plágio. Eu só pedi o tradutor, eu não pedi para ele ler, não expor. Se a pessoa não sabe, amém. Rapaz, até hoje não me respondeu, tem quase 2 meses. Então você vê que as coisas mínimas, o tradutor, eu tenho um livro aqui falando de Lilith, rapaz, você tem que ver. A deusa do inferno, não. Eu fiz uma tradução aqui no acadiano aqui, não tem nada a ver com isso. Entendeu? A palavra Lilith, na raiz acadiana, ela tem a ver a dama que olha para si mesma, é egoísta. Entendeu? Aí você tem lá no texto de Isaías, no texto de Isaías fala Lilith, lá, a única menção é Lilith. Só que lá está no plural. Se você pegar o texto lá dos manuscritos de Corã, vai estar Lilot. O sufixo ot, né, indica o quê? Plural feminino. Então, ali não é uma Lilith. Então, se existe Lilith, existem milhões de Liliths. Não, é porque o texto está falando de aves noturnas. Então, ali é uma explicação. Então, são coisas simples, que é fácil de elucidar, mas que nós criamos assim muito espetáculo em cima disso, e por muitas vezes esquecemos da essência, porque o relato acadêmico, ou a veracidade, a resposta acadêmica, é muito mais real. Eu sei, eu não sei, não sei. Muito bom. Pessoal, aqui no canal eu já gravei um vídeo explicando. Lilith foi a esposa de Adão antes de Eva, existe toda essa problemática, esse mito, enfim. Já gravei, se você quiser saber mais sobre isso, aqui no canal. Um inscrito nosso aqui que está assistindo a live perguntou da seguinte forma: boa noite a todos. Professor Leonardo Andrade, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o correto seria: no princípio Deus criou, ou o correto seria: em um princípio Deus criou?